com alegria nós chegamos até o seu lar com o programa Andando com Cristo, aqui pela TV Grandourados, sempre levando a palavra de Deus e esta comunicação daquilo que é a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas aqui sobre a face da terra e também o grande plano de Deus manifestado em Cristo, que é o Evangelho, Jesus Cristo vindo a nós para nos salvar. Hoje o programa Andando com Cristo vai abordar os mandatos pactuais de Deus. Quero falar sobre o livro de Gênesis. E você que nos acompanha, já é nosso telespectador aqui do programa, sabe que nós gostamos de fazer o estudo da palavra de Deus e analisar aquilo que a palavra de Deus está nos falando. É importante nós, quando ouvimos a palavra de Deus, temos este discernimento que de fato não é uma palavra meramente de homem, mas a palavra de Deus que está sendo comunicada, mesmo sendo comunicada por um homem, mas é a palavra de Deus que tem que estar sendo pregada, anunciada, falada e chegando até você. Não saia daí, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos para o estudo então dos mandatos de Deus ao homem lá na criação. É rápido. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Seguindo aqui o programa Andando com Cristo, vamos ler o livro das origens, o livro de Gênesis, a gênese de toda a criação, o início de tudo, como tudo começou. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 1. Fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e fez também os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. O verso 26 vai dizer, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus
e sobre todos os animais domésticos e sobre toda a terra e os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem e semelhança os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e os animais que rastejam pela terra. E Deus disse ainda: eis que vos tenho dado todas as aves, todos os animais, todas as plantas que dão sementes sobre a superfície da terra, e todas as árvores que dão fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. E também os animais da terra e todas as aves dos céus, todos os répteis da terra, tudo que tem fôlego de vida, toda a erva lhe será dada também por mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. E disse mais ainda o Senhor, quando acabado de criar os céus e a terra, no capítulo 2 de Gênesis, continua assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que havia feito. E abençoou Deus o dia de sábado, ou o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Meu caro telespectador, esse texto é um texto por demais importante, embrionário das Escrituras, porque conta a história das origens. Deus criou todas as coisas. Isto aí é notório, é inconfundível. Esse mundo não veio do acaso, não foi uma explosão, não foi bilhões de anos aí se autocriando. Muito pelo contrário, Deus criou todas as coisas, Deus criou esse universo que nós vivemos nele. Podemos contemplar a beleza da criação, que nós chamamos aí da natureza. A natureza é linda, a criação de Deus é linda, é maravilhosa. E Deus, então, Ele criou todas as coisas. E é interessante que diz aqui que Ele criou os animais segundo as suas espécies, os répteis segundo as suas espécies, também as plantas segundo as suas espécies. Mas, de repente, quando vai falar do homem, a Bíblia não diz que Deus criou o homem segundo a sua espécie. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e colocou nele características de si próprio. Nós carregamos as marcas do Criador. Nós temos na nossa vida, no nosso ser impregnado essas características do Criador. Os animais, as plantas, eles não têm uma alma vivente, eles não têm a dimensão da eternidade. Eles foram criados segundo as suas espécies, mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma alma imortal, nós temos anseios da eternidade, nós pensamos na eternidade, nossa existência ela é metafísica, ela é além do físico, ela vai muito além do físico, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Um Deus que proíbe fazer imagem dele é o mesmo Deus que cria o homem à sua imagem e semelhança. É óbvio, a nossa boca fala, o nosso olho vê, o nosso ouvido ouve, nossos pés andam, nossas mãos apalpam, porque nós temos essas características que Deus colocou em nós. O nosso cérebro pensa, a nossa razão, ela exige algum tipo de satisfação, e por isso que quando você vê coisa irracional demais, você logo desconfia, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso é maravilhoso demais. Deus coloca o homem no mundo que Ele criou como um vice
gerente da criação. E ele então dá ao homem alguns mandatos. E eu quero tratar destes 3 mandatos que Deus dá ao homem lá no pacto da criação. Quando Deus criou todas as coisas, ele então dá ao homem alguns mandatos. O homem agora vai estar a serviço de Deus na terra e cumprindo esses mandatos divinos. O primeiro mandato é o que nós chamamos, ou que a Bíblia chama de mandato cultural. Aqui no versículo 26 e 27, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e disse assim ao homem: dominai sobre os peixes do mar. Tenha ele então domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais selvagens. No verso 28, vai dizer que, além de Deus criar o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher, macho e fêmea, Deus cria a sua semelhança. E ele então diz assim: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, enfim. Este mandato, chamado mandato cultural, é aquele mandato de Deus relacionado ao trabalho. O homem agora deveria governar sobre toda a obra criada. É o relacionamento do homem com o cosmos, com o universo, com a obra que Deus criou, com a criação de Deus. Ele agora, em nome de Deus, vai administrar a obra da criação. Este mandato cultural está relacionado ao trabalho do homem, à criatividade humana, ao exercício do homem de cultivar a terra. Então, este mandato implica em todo o trabalho do homem, implica, por exemplo, em não só nele lavrar a terra, mas implica também nas suas criatividades, na música, na arte, o desenvolvimento das ciências, as técnicas, aí a agronomia, a arquitetura e todo o trabalho da mão do homem, as ciências que envolvem o homem cuidando do homem, enfim, toda este aparato que Deus dá ao homem relacionado ao pacto e ao mandato cultural do homem dentro deste pacto com o Criador, ou do Criador com o ser que ele criou à sua imagem e semelhança. É aí que nós então vemos um dos grandes pilares da vida humana sobre a face da terra. Através do trabalho, o homem cultiva a terra. Através do trabalho, o homem se sustenta sobre a terra. Através do trabalho, ele faz parte da providência de Deus, cuidando uns dos outros. Através do trabalho, o homem desenvolve as mais diversas tecnologias e etc. É o homem cumprindo o mandato cultural de Deus. É assim que o mundo está hoje construído, e o homem mudando o meio com o trabalho das suas mãos. Isso é um mandato de Deus, é um mandato cultural. Dominai, tenha domínio sobre os peixes, as aves, e isso lhe servirá de mantimento. É daí, é da planta, de cultivar a terra, que você vai tirar o seu alimento, os animais, as plantas, etc. Mandato cultural. Você, espero que seja um cumpridor deste mandato cultural que Deus deu ao homem. Neste aspecto do trabalho, neste aspecto do desenvolvimento humano sobre a face da terra. É por isso que a Bíblia condena tanto o ócio, a preguiça, porque Deus mandou o homem trabalhar, Ele mandou o homem dominar. E o trabalho não é uma coisinha que surgiu de improviso depois da queda do homem, não. Ele já existia antes da queda. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus.
Aos sábados, às 19h30, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. O segundo mandato que Deus deu ao homem é o mandato social. O primeiro é o cultural, o segundo é o social. O mandato social que Deus dá ao homem está aqui no versículo de número 28. Deus termina de criar o homem, homem e mulher, macho e fêmea, e ele então agora lhes dá a seguinte ordem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Este segundo mandato de Deus ao homem, mandato social, está relacionado à família, ao relacionamento do homem com o seu semelhante. Quando então Deus criou homem e mulher, ele criou macho e fêmea, com toda a capacidade de se reproduzir sobre a face da terra, de multiplicar a raça humana sobre a face da terra e atender ao mandamento de Deus. Deus não continuou criando o homem um a um, mas agora ele dá uma ordem ao homem que se multiplicasse sobre a terra, povoar a terra através do casamento, através da relação homem e mulher, marido e esposa, gerando filhos e assim desenvolver a humanidade sobre a face da terra. Este mandato de multiplicar, e o homem multiplicou. Nós somos hoje no planeta cerca de 7,5 bilhões de habitantes. Tudo a partir de um casal, Adão e Eva, nossos primeiros pais. Essa quantidade de gente que tem no planeta hoje é a partir deste mandamento de Deus, o mandato social. Multiplicai, enchei a terra, dominai-a. E é interessante que o homem então passa a formar família, se une à sua mulher, tornando homem e mulher, marido e esposa, uma só carne, gerando filhos, criando família. Então vem os clãs familiares, depois vem as cidades, os estados, as nações, até formar esta grande família
que é a humanidade. É por isso que na humanidade não pode ter branco, negro, rico, pobre, homem, mulher, enfim. Nós somos a humanidade, não tem dois tipos de humanidade. Existe o homem sobre a face da terra, existe a humanidade, a partir deste mandato de Deus. Então aqui está o relacionamento do homem com o seu semelhante, com o seu próximo. Tanto que Adão diz, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi formado. E o homem então multiplicou-se sobre a face da terra. Temos mais de 7 bilhões de habitantes sobre a face da terra, mas estamos organizados até hoje em família. É a melhor organização que tem sobre a face da terra, é a família. Nós estamos organizados em cidade, estado, país, nação, mas a melhor organização ainda é a família, senão este mundo seria insuportável. O terceiro mandato que Deus deu ao homem, o mandato cultural foi o primeiro, o mandato social foi o segundo, o terceiro é o mandato espiritual. É bom você entender isto, meu querido telespectador, porque eu tenho visto as pessoas muito perdidas neste mundo, muito sem rumo. Parece que estão assim, realmente no acaso, de tanto falar que tudo veio do acaso e tudo acontece no acaso, o homem parece que entregou-se ao acaso, está sem rumo, não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui e não sabe para onde vai, sem rumo, entregue ao acaso. Às vezes a sua vida mesmo está sem rumo, sem propósito, sem alegria, sem direcionamento. Às vezes está assim, como que entregue ao acaso. Então esses mandatos de Deus nos ajudam a organizar a nossa vida. Esse terceiro é o mandato espiritual. O que é o mandato espiritual? É Deus chamando o homem para um relacionamento com Ele. Tanto que Ele vai dizer assim, olha, e Deus santificou o dia de sábado para o descanso, para chamar o homem para um relacionamento com Ele. E é nesse descanso do homem, dos seus 6 dias de trabalho, e o relacionamento dele com Deus é que está este mandato espiritual. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, colocou em nós uma alma imortal, a imagem de Deus em nós, a imortalidade, a eternidade, além da razão, a capacidade de relacionarmos com o nosso Criador. Você pode até brincar com um animal de estimação, com a criação, mas você não vai conseguir desenvolver com ele um relacionamento satisfatório, racional. E Deus cria o homem à sua imagem e semelhança para relacionar-se com o homem, para ter com o homem uma aliança, um pacto relacional. E é por isso que Deus separa um dia exclusivamente para que nós pudéssemos passar na presença dEle, na companhia dEle, desfrutando das bênçãos e dos cuidados que Ele tem para nós. E ali aprendemos que Deus é quem nos sustenta aqui sobre essa face da terra, nosso relacionamento com Deus. É claro que depois o homem caiu do estado em que fora criado, quebrou o seu pacto, a sua aliança, o seu relacionamento com Deus. Hoje o homem, quanto mais afastado de Deus, nós vemos as pessoas mais perdidas, mais inseguras, mais medrosas, cheias de problemas e de tantas adversidades. E quanto mais o homem se afasta de Deus, mais aumenta o vazio do seu coração. Este mandato espiritual é exatamente um chamado para aproximarmos mais de Deus, para a vida de comunhão com Deus. Então, se você olhar esses 3 mandatos que Deus dá ao homem lá no pacto da criação, você vai ver que a nossa agenda até hoje é organizada em cima desses 3 mandatos. Eu pergunto para você, como que é a sua agenda do dia a dia? Ela não está ligada, voltado à família, ao trabalho e à sua vida de comunhão com Deus? Mandato cultural, mandato social e o mandato espiritual, o trabalho, a família e Deus. Poderíamos
usar aqui também o termo da igreja, como onde nós nos juntamos como famílias para a nossa comunhão com Deus, para um momento coletivo de culto, embora a sua comunhão com Deus deve ser todos os dias. A nossa vida está agendada assim, a nossa agenda está organizada assim, nesses 3 mandatos. A família, o trabalho, a família e Deus. Agora, preste atenção nisso, pode ser aqui que esteja a sua desorganização. Por quê? De repente, você não está conseguindo harmonizar esses 3 mandatos que Deus deu ao homem lá no pacto da criação. Eu mesmo conheço pessoas que se dedicam demais ao trabalho e esquecem da família e esquecem do seu relacionamento com Deus. Não, eu trabalho demais, não tem tempo para isso. Você pode até trabalhar muito, ser uma pessoa trabalhadora, e bom que seja trabalhador mesmo, um cidadão que envolve, que trabalha, que corre atrás do dia a dia, né? Mas isso não pode sobrepor aos outros mandatos. O mandato do trabalho é um que tem que se harmonizar com o mandato da família e o relacionamento com Deus. Outros se dedicam tanto à família e só querem ficar ao lado da família que esquece do trabalho e esquece de Deus. E conhecemos também o problema do ascetismo, quando a pessoa quer se separar deste mundo, como entrar para um grande mosteiro, separar-se do mundo, estar ali num quadro contemplativo, só de oração, só de comunhão com Deus, e esquece do trabalho e esquece da família. Então nós temos que harmonizar esses 3 mandatos. Deus, família e trabalho são mandatos do nosso relacionamento com a obra criada, o trabalho, com a família, com o próximo e com Deus, o Criador. A nossa vida deve ser organizada e administrada em cima desses 3 mandatos, porque é assim que Deus espera de nós. Então, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. O plano está aprovado. Agora nós precisamos de aprender a viver conforme Deus requer de nós, conforme o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas chegam para você e falam o seguinte: olha, Deus tem um propósito para a sua vida. Parece que está tendo uma revelação extraordinária. Mas você não precisa desse tipo de subjetivismo. A palavra de Deus já nos ensina: Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E estes 3 mandatos já demonstram o propósito que Deus tem para a vida humana sobre a face da terra. Não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos a concluir o programa Andando com Cristo de hoje. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado,
das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo neste dia. Muito obrigado da sua companhia. Fica o nosso convite para estar conosco na igreja, onde você faz parte de um dos mandatos: cultural, social, o espiritual, tá bom? Trabalhe, mas lembre também que você tem que harmonizar a família e o seu relacionamento com Deus com o seu trabalho. Não dedique demais a um e esqueça do outro, tá certo? Nós vamos orar por você. Espero sua visita lá na igreja domingo às 19 horas o culto e às 9 horas da manhã a escola dominical. Vamos falar com Deus. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero. Ó Deus de toda graça e misericórdia, obrigado porque o Senhor nos ama. O Senhor nos criou a tua imagem e semelhança. Nós carregamos a imagem do Criador, a semelhança do Criador. O Senhor nos criou de uma forma extraordinária, bendita. Louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Obrigado pelos nossos telespectadores, pedimos sobre eles a tua bênção e a tua paz. E que estes mandatos nos ajudem a organizar dia a dia a nossa vida aqui sobre a face da terra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado da sua companhia aqui no programa Andando com Cristo, da Igreja Presbiteriana de Dourados, levado aí ao ar pela TV Grandourados, a TV da família Douradense. Não saia da nossa programação, continue na TV Grandourados. Onde o rio passar.